imaginar o que é que essas pessoas estão precisando de tratamento. É um filme que fala sobre um homem maduro que se descobre com Alzheimer. Ele é o Emílio, ele é um professor universitário, professor de matemática. Malu, seu microfone está aberto. Ele é professor de matemática. Peraí. Oi? Fechou. Emílio é professor de matemática. Primeiro deixa eu fazer minha apresentação, né? Eu sou Mariângela, sou uma mulher de 63 anos, tenho pele clara, meus cabelos são cacheados, eram castanhos, estão ficando grisalhos, tenho olhos claros e estou vestindo uma camiseta toda estampada de vegetação, então, assim, marrom, amarelo, verde. Essa é a minha apresentação. Bom, então vamos lá para o filme. Emílio. Emílio é o personagem principal do filme, que é esse homem maduro de em torno de 70 anos, professor universitário de matemática, que recebe o diagnóstico de Alzheimer. Como é que o filme nos apresenta isso? O filme, cinema é uma coisa muito legal, né? A diretora desse filme é uma mulher, então o filme ele tem muita pegada de sensibilidade, ele tem uma capacidade de passar informação sinteticamente muito bonita. O filme é muito bom. Então, o filme começa com Emílio tomando café, ele é espanhol, e fazendo quadrados mágicos, quadrados mágicos, né? Que hoje em dia se chama Sudoku. O filme abre assim. E essa imagem é contraposta a uma imagem de memória dele, ele criança fazendo quadrados mágicos e uma menininha muito bonitinha cantando Perfídia, que é uma música que fala muito para a geração da gente aqui, dos mais de 60, 70 anos. A menininha cantando Perfídia, ele ouvindo, e a memória dele, nesse momento, está nessa imagem, que é quando o filme se apresenta a gente. Olha que diretora delicada ela, né? Ele está ali fazendo os quadrados e lembrando daquela imagem dele na infância. E aí ele é servido por uma garçonete, que provavelmente serve ele todos os dias, ele pede todos os dias a mesma coisa. Então, já apresentou Emílio como alguém metódico, né? E aí, quando ela serve o que ele pede, ele reclama que ele gosta do tomate fora do pão. Aí ela fala, desculpa, é porque é outro cozinheiro, ou seja, ele todo dia pede aquilo. E aí ela avisa o cozinheiro, pede desculpas a ele e a vida segue. No fim, quando ele está terminando de tomar o café, ela comenta com ele, pela primeira vez você não terminou o sudoku antes do seu pedido chegar. E aí ele fica... Quando ele vai pagar, ela fala, você já pagou. E aí ela pergunta para ele, você está bem? Então, essa cena é muito importante, porque é quando começa ele a manifestar os sintomas. E aí ele faz uma reclamação a quem publica aquele sudoku, né? De que não dá certo, não dá certo. Eu não sei como, no filme não mostra isso, mas de alguma forma esse comportamento dele o leva a fazer exames. E a cena seguinte é ele no hospital, fazendo exames e recebendo o diagnóstico de Alzheimer. E nessa segunda cena se apresenta a filha dele. Ela é representante de laboratório e ele acaba de receber o diagnóstico, o médico... Outra coisa importante, o médico fala para ele, quero falar com sua família. Ele fala, não tenho família. Não tem ninguém, não tem família. E quando ele está saindo do gabinete do médico, a filha dele está chegando para me apresentar remédios para o médico. E ele vê que o Emílio mentiu. Ele entendeu que o Emílio mentiu e a filha fica sem graça. A gente vê ali que tem um distanciamento na relação com a filha. Ele assume, né, que ele está com Alzheimer e ela se coloca num lugar que é o de todos nós, né? Quando tem alguém, como a gente, vamos conversar, né? Então ela o convida para um almoço. O almoço é a segunda cena de apresentação dos outros personagens, né? Então no dia do almoço a gente vai conhecer a filha a neta dele, a filha dele se chama Júlia, a filha da Júlia se chama Blanca, tem 10 anos, e ela tem um marido que eu não vi ninguém falar o nome dele o filme inteiro, então eu não sei o nome do genro. Vou chamar ele de genro. E tem o genro.
Nessa apresentação, o genro sempre é mostrado meio de forma pejorativa, ele está gravando um vídeo, ele é coach, então ele é cheio das frases prontas, os lugares comuns, apesar de que ele tem boas falas. É isso que é o bacana da qualidade do filme. Eles colocam ele num lugar de meio ridículo, mas ele fala coisas boas também. As conversas com ele trazem conteúdos que também são bons. E a Blanca, que é a menininha danada de 10 anos, ela tem uma deficiência motora nas pernas, é gordinha, muito bonitinha, e ela foi bastante orientada pelos pais a não se permitir receber bullying. Então, ela tem discursos muito atuais de como deve ser chamada, como não deve ser chamada, não me chama de gorda. Ela é ótima, a Blanca é um personagem interessante. Mas a gente está conhecendo eles nesse almoço. E nesse almoço também fica claro que o Emílio ele não tem intimidade com a neta e nem com o genro. Praticamente eles estão interagindo assim como estranhos nesse almoço. Esse almoço é muito interessante porque tem um diálogo tenso na cozinha entre a Júlia e o marido por conta da forma agressiva como o pai a tratou. Ela está tentando se aproximar dele, tentando cuidar dele, ele está sendo agressivo. Ela vai para a cozinha, o marido vai atrás e faz uma fala de coach que é muito legal, sinal. Ele vai fazendo ela ver o que de fato ela quer cuidando desse pai, em que lugar ela quer ficar, até o ponto que ela identifica, eu quero ser uma filha boa, né, e tal. Não é o que o Emílio quer, o que ela quer, né? Enfim, e aí, em vista do Alzheimer, a Júlia quase que obriga Emílio a aceitar um celular, coisa que ele não tem, ou seja, ele é metódico, ele não tem celular, ele não tem TV, e ela obriga ele a usar um celular e coloca a Blanca, que é a filha dela, para ensinar ele a usar. Porque quem melhor sabe usar celular é criança e adolescente mesmo. E esse é o caminho para que eles se aproximem. A partir desse momento de encontro, que parecia que não ia dar em nada, Blanca e Emílio se aproximam porque ela mostra para ele, e também isso é legal, né? O filme mostra sempre dois lados. Mostra como os jovens estão capturados pelo celular e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, olha quanta coisa que essa tecnologia oferece. Ela mostra que o celular pode trazer informações para ele, por exemplo, aquela menina lá que ele estava lembrando da infância, né? Ele pergunta: posso achar uma pessoa? E ela: sim. E aí começa a busca daquela menina que ele nunca namorou por conta desse perfil dele, né, fechado, durão, metódico e tudo mais. Por que ele quer encontrar essa menina? Porque ele está com Alzheimer. E ele entendeu na exposição do médico que ele vai esquecer coisas antigas também. E essa é uma lembrança antiga. Então, ele quer encontrá-la antes que ele a esqueça. Aí vai acontecendo várias coisas, eu não vou contar o filme todo, porque ficaria muito longo nossa conversa. Fato é que Blanca e Emílio se aproximam bastante, eles são uma dupla muito divertida. É outra coisa bacana no filme, é um filme que fala de uma coisa muito difícil e sofrida, a gente chora no filme, mas tem momentos de humor muito bons, né? Muito humor de verdade. E Emílio resolve ir atrás da garota da infância dele, que parece que eles encontraram onde ela mora, ele e Blanca localizaram, e eles vão num carro caindo os pedaços para a cidade de Navarra, onde eles supõem que ela esteja. E acontecem alguns problemas no caminho, no posto de gasolina, ele fica meio atrapalhado, acaba que o dono do posto chama a família, e chega a filha dele com o genro, tem uma história de uma traição do genro dele, que a neta acabou vendo ele com a outra mulher. Então, tem uma história em paralelo à história do Alzheimer, né? Que é a vida como ela é, né? Tudo que acontece enquanto a gente tem coisas complicadas para resolver, a vida continua acontecendo e os dramas de cada pessoa estão acontecendo também. Assim como Blanca tem um namoradinho virtual que ela nunca encontrou e que para Emílio aquilo é um absurdo, nunca encontrou. E que ela conversa com esse namoradinho virtual e é uma das pessoas que ajuda a encontrar a pessoa que Emílio quer encontrar, que se chama Margarita.
Então, a história ela segue nesse roteiro de deslocamento da família para procurar a Margarita. A filha acaba topando ajudar ele a fazer essa busca. E eles vão para um lugar que Margarita já morou, não mora mais, então é uma cena de muito humor, porque aí uma senhora com um nome muito interessante, Angústias, que não ouve muita coisa, cujo marido se chama Abúndio, que também não ouve muita coisa. E é uma cena de muito humor mesmo, né? De decepção para Emílio, mas para a gente é uma cena de humor. E a família retorna para Valência, que é a cidade deles, quando o namoradinho virtual de Blanca fala que vai para Valência para um casamento e que alguém que ele conhece alguém que sabe da Margarita. E é verdade. Então, a Júlia e Blanca vão com Emílio para esse casamento para pegar informação e para Blanca conhecer Paulo, que é o namoradinho. É outro momento muito legal do filme, porque é um casamento muito divertido, tá todo mundo louco, bêbado, é bem divertido o casamento. E quando Blanca encontra o suposto namorado da foto, não é o menino. O garoto com quem ela conversa usou a foto de um primo dele, que era mais bonitão, e ele, na verdade, é um menino que não seria assim tão encantador para os padrões oficiais de beleza. Ele não é magro, ele é um menino gorduchinho, ele é muito bonitinho, por sinal. Ele é mais moreninho, e ele achou que botar a imagem do primo ia fazer mais sucesso, e fez. E ela fica muito, né? Porque ela é brava, ela, nossa, mas você mudou bastante aí sua imagem. E aí ele pontua, mas você também não falou tudo, que ela tem uma deficiência motora. E ela, do que você está falando? Então é muito interessante ver como as crianças, porque ele usa uma terminologia correta para falar disso. É muito interessante ver como as crianças, especialmente num país como a Espanha, primeiro mundo, as crianças estão muito informadas sobre como se fala, como não se fala, porque ele fala direitinho, ela até considera, né? E é um casamento, eu achei, até me emocionou ver o casamento, porque a noiva, ela está numa excitação, ela chora, ela ri, e tem a cena em que ele canta perfídia nesse casamento, que eu achei uma cena muito interessante, porque o Alzheimer, ele não é linear. O paciente, a pessoa que está com Alzheimer, ele tem momentos de grande lucidez e momentos de desconexão. Naquele momento do casamento, ele se conecta com a memória, ele canta a perfídia de uma forma que ele não era reconhecido pela filha, ele dançou, ele canta, ele é extrovertido como ele não é, e na saída ele ainda vai lá e fala para o garoto, cuja imagem foi usada erradamente, ele reconheceu o menino pela foto do celular da neta, né? Ele viu o menino no casamento, o primo do verdadeiro namorado. Ele vai lá e dá um dinheiro para o menino comprar a camisa, porque na foto o menino está sem camisa. Então ele estava bastante orientado naquele momento. E é muito bonito ele cantando, e aquela noiva completamente emocionada, abraça ele, a filha vem, meu pai, me dá meu pai de volta. Eu achei aquela cena muito emocionante, porque esses momentos de extravasão, por mais que ali tem muito exagero no álcool, talvez, mas são momentos em que as emoções elas brotam, né? E ali ele extravasou também, ele se permitiu, né? Achei bem bonita aquela cena. Enfim, aí eles conseguem o endereço da pessoa que ele procura, que é a Margarita, vão atrás, e Margarita está como ele, ela está com uma demência muito avançada. Mas eles conseguem uma conexão nesse encontro. O Emílio vai lá, ele batalha, ele tá presente, ele batalha para conseguir vê-la, dá uma enganada no marido de Margarita para chegar perto dela, e eles têm uma conexão em algum nível. E é muito tocante aquela cena também, e é muito bonito ver como a intimidade de Emílio com a Júlia cresceu muito desde que ele recebeu a notícia do Alzheimer, porque naquele momento ela está muito envolvida na coisa, e eles se retiram, ela abraçando ele, né? Uma cena bem bonita. Aí o filme anda um pouco mais, e o final ele é muito metafórico, não vou nem entrar no final, que não importa. O final é metafórico, é bonito, também me debulhei de chorar. Tem muitas cenas emocionantes ali.
Aquele abraço em três que Emílio, Blanca e Júlia se dão é um momento muito lindo, né? Muito emocionante. E é legal ver ao longo do filme como as relações elas podem evoluir a partir de uma situação que podia ser muito pior conduzida do que eles conduziram. É interessante, talvez por serem espanhóis, assim, meio casca grossa, eles falam tudo na lata, né? Não passam muita vaselina, eles não usam meias palavras. Eu acho que isso foi bom para as relações, eles podem ser mais verdadeiros. Então, esse é o contexto, né, do filme e como os personagens aparecem para a gente. A gente pode aprofundar mais, se vocês quiserem falar um pouco do que eu talvez não tenha dito, complementar um pouco do perfil de cada um. Eu falaria só um pouquinho mais sobre o genro, que eu falei pouco. Dele, o que eu percebi? Ele não é um cara raso, mas ele é infantil. Apesar de infantil, né, porque ele tem aquele... ele vive um personagem, está dentro da casca, né, do personagem. Ele confessa que ele facilitou a descoberta da amante para que a mulher se separasse dele. Ele faz essa, quando ela pergunta por que você facilitou, por que você deixou que eu soubesse, né? E ele entrega isso, né? Na verdade, eu queria que você tomasse a decisão, né? Que é uma coisa meio infantil, meio covarde. Ao mesmo tempo, ele teve bons momentos, né? Ele usa as ferramentas dele da melhor forma que ele consegue. Ele não é um personagem muito ralé, não. Não é dos piores. Mas ele é um personagem mais infantilzinho. Usa muito clichê o tempo todo. E a Blanca, ela tem uma autoestima que é muito construída pelos pais. A gente vê que em várias cenas a direção mostrou que o pai reforça a autoestima dela, a mãe reforça também, e ela se apropriou daquilo. Ela tem uma segurança que está muito baseada no que ela recebeu dos pais. E que provavelmente, ela vai levar isso para frente. É um personagem bem interessante, Blanca. Bom, vocês querem falar um pouco sobre os personagens? Alguém quer completar alguma coisa? Oh, eu queria, então, começar... Eu queria deixar Emílio para o fim, porque ele é o mais delicado, não é mais difícil, ele é o mais delicado. Então, a gente vai começar agora a falar de Júlia. E a gente vai pensar se a gente, como aromaterapeuta, a gente identifica um tratamento, uma necessidade dela de receber algum tratamento. Então, Júlia é a filha, como eu já falei, a situação dela, ela está saindo de um casamento, eu não entrei nesse detalhe quando eu falei do filme, mas no filme o casamento dela entra em crise e ela se separa do marido, cujo nome a gente não sabe. Então, ela está saindo de um casamento, tem uma filha de 10 anos, ela trabalha como representante de laboratório, já falei disso, está com um pai adoentado, um pai que a gente vê a importância do pai para ela. Ela fala, eu fiz ciências exatas porque os únicos momentos que nós conversávamos eram sobre quando estudava matemática. Então, é um pai importante para ela, e ele é um cara notável, ele é um professor de matemática universitário que descobriu um número primo. Então, isso no mundo da matemática deve ser importantíssimo. Eu não tenho esses conhecimentos, mas deve ser importante, porque no filme eles ressaltam como é importante. Ele falando, não se descobre um número primo assim, né? Então, foi uma dedicação, talvez, de uma grande parte da vida acadêmica dele. Então, ela está passando por esse momento. Ela falou, num determinado momento, que ela lutou para manter a família unida. Então, a separação não deve estar sendo fácil para ela. E, ao mesmo tempo, a doença do pai visivelmente não é fácil. Ela é a pessoa que sofre no filme. Ela é a sofredora do filme. Ela está ansiosa, ela está agoniada com a doença do pai. Tentou se aproximar dele, à medida que esse momento que o filme nos apresenta passa, ela se aproximou mesmo, todos eles se aproximaram, né? Mas ela tem um chão aí pela frente, né? Que o pai agora vai estar num outro momento, está num lugar de tratamento, não está morando mais com ela. Então, esse distanciamento também gera tristeza, gera culpa, gera muita coisa.
Então, vou falar o que, que eu penso de Júlia. Eu acho que Júlia, primeiro, ela é uma mulher muito linda, muito bonita. Eu acho que ela precisa de consolo para essas dores que ela está vivendo. Acho que ela precisa de muito grounding, porque ela agora está, de fato, né, sem a participação do marido, queira ou não, ele era parceiro, ele estava ali do lado, ele dividia com ela. Ela está sozinha com a filha, que também fez um processo de maturidade bacana durante o filme. Ela tem um emprego que não é seguro, né? Esse emprego de representação é um emprego que é muito pouco seguro, né? Com relação ao ganho, né, que ela tem. E ela é uma mulher que pode refazer a vida afetiva dela, ela pode, ou não, mas ela pode estar bem, apesar de todo esse contexto que ela está vivendo. Então, eu vejo Júlia como alguém que precisa, assim, de ajuda. A gente pode pensar em algo na aromaterapia para ajudá-la. Além da aromaterapia, se ela estivesse aqui no meu consultório, eu sugeriria ela fazer terapia também. E que a aromaterapia fosse realmente um complemento à terapia. Eu acho que ela precisa de terapia por tudo que ela está vivendo. Na aromaterapia, eu acho que ela precisa de consolo, grounding, alegria, segurança e autoestima. Essa é a minha leitura de Júlia. Queria ouvir vocês. Malu? Está fechado agora. Não, acabei de abrir. Então, eu tenho uma coisa que eu observei nela, se bem que você fala, quando você fala do remédio, né, que é a questão da segurança, eu acho que ela, assim, ela é insegura, ela não recebe muito afeto, porque ela é controladora, e ela não deixa ninguém entrar dentro dela. Olha, deixa eu anotar. Ela é controladora. Ela quer controlar tudo. É verdade. Ao mesmo tempo, ela não aceita muita ajuda. Você vê que com o marido ela ordena tudo. Ela sempre está botando os panos dela aí. Legal, Malu. Eu não tinha pensado nisso. Verdade, você tem razão. É só isso. Só acrescentar, porque você fez uma análise super completa, mas... Muito bom que você trouxe, As viu? controladoras, no fim, são solitárias, né? Os controladores, de uma forma geral. Bacana. Só isso. O que mais, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Júlia? Já querem pensar no que ela precisa? Fiquem à vontade, viu? Eu quero, Maria Ângela. Eu achei que falta nela também aceitação, que é uma coisa muito difícil e que eu vejo, às vezes ainda eu vejo as filhas falando comigo e falando, mãe, presta atenção, olha, não é bem mais assim. Faço terapia sim, porque é impossível aguentar. E a aceitação, ela tem um limite. Você começa a entender que você está junto, que é isso aí, mas o aceitar o real é realmente muito desafiador. E uma coisa, embora a gente não esteja analisando o Emílio, mas quando ele dá aquele esparramo, assim, que deixa todo mundo desconcertado, que ele sai correndo, é uma coisa que eu vejo que isso acontece com meu marido. Às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, ele se vê embananado, vamos dizer assim, e aí ele dá aquele esparramo, sabe, altera a voz, querendo ainda ser o líder, e não consegue mais, né? Querendo ainda ser o provedor. Então, tem hora que eu vejo que ele abaixa a cabeça porque vê que não tem capacidade. E isso é uma coisa bem pesada. E a falta de aceitação nela, né? Perfeito. Também não tinha anotado isso, né? Não tinha nem dado consideração para essas duas coisas que vocês trouxeram, mas eu acho que faz bem sentido. Camila, você quer acrescentar alguma coisa?
eu complementando a fala da Virgínia sobre aceitação, né? Eu senti assistindo o filme, tem uma fala dela numa cena que eu me lembro dela falar assim, eu queria que meu pai me aceitasse. Olha. Ela fala isso num momento, e quando no final, isso ficou muito marcado para mim, porque assim, existe esse distanciamento entre pai e filha, e a sensação que eu tive, que de alguma forma essa tentativa de manter a família unida, tanto a dela, eu acho que ela tentou fazer isso enquanto a mãe era viva, e meio que foi impossível, porque ele falar que ele não tinha família para o médico, e depois aparecer a filha, e o médico falava, mas como assim? Então, assim, de alguma forma, ele não reconhecia ela como filha. Então, eu tive uma sensação que ela fez tudo isso, não só para ser uma boa filha, mas para ter o reconhecimento do pai. Para que o pai reconhecesse ela como uma filha, entendeu? Eu tive essa sensação, né, com ela, principalmente por ser um pai ausente. Me deu uma sensação de que ele era ausente na vida dela, assim, sim, essa distância, essa frieza, eu senti ele muito frio, assim, nessa cena do filme, eu falei, puxa, nem parece que queria ter uma filha, né, e aí ressalva, e ela dizendo, né, que ela fez ciências exatas para agradar o pai, porque ela queria ser reconhecida por ele, porque se não fosse para falar de exatas, que era o único assunto que ele sabia dizer, né, por ser uma pessoa mais metódica e tudo mais, nada valeria a pena, né? Enfim, me deu muito essa sensação de que ela precisava realmente fazer uma terapia, como Mari ressaltou, para resgatar essa confiança, essa ausência do pai dentro dela, através dela mesma, entende? Mesmo que ter que cuidar de um pai adoentado, né, é um resgate. Eu acredito muito nessas circunstâncias. É um resgate e, assim, provou-se que no final, né, eles se abraçam. Isso, para mim, foi a forma que ele, tipo, eu reconheço você, eu vejo você. Me veio muito isso, assim. Acho que foi uma das cenas mais bonitas do filme, assim, que eu chorei. E depois, a segunda, a gente não entrou no âmbito, depois eu comento. Tá bom. E eu também concordo, até porque o que um filho mais quer é ser reconhecido pelos pais, né? Reconhecido, amado, é o que o filho mais quer mesmo. E isso que você falou dele ser distante faz muito sentido, porque provavelmente era mesmo, porque aquela frase dele, não se descobre um número primo, ou seja, ele devia se dedicar totalmente à academia, né? Isso é que você falou, acho que deve fazer todo sentido mesmo. Você vê que ele é O tratamento dela, vamos pensar no tratamento dela. Eu anotei algumas coisas. Posso falar também? Quem? Eu. Oh, desculpe. É que você está sumido aqui. Eu que vou pedir desculpa agora, que eu estou tentando ativar o meu vídeo, eu não estou conseguindo aqui. E aí, para não derrubar a chamada, porque eu não sei o que vai acontecer, eu vou manter ele desativado, porque eu não vou conseguir ativar. Tá. Mas com relação à filha, né, eu acho que tem... Para mim, acho que a coisa mais marcante dela é essa coisa do... realmente de tentar agradar, né? Porque é engraçado que no fim tudo acaba remetendo ao Emílio de volta, né? Sim. O que eu percebo ali é que não é um ambiente exatamente amoroso e acolhedor. Então, por conta do desafio do Alzheimer, vai ficando, né? A família ela vai se flexibilizando e vai ficando um ambiente mais caloroso. Mas, assim, eu percebo que pai e filha se parecem bastante com relação a essa coisa dessa rigidez, né? Ela querendo toda ser, digamos assim, uma coisa mais politicamente correta, tentando ter sempre razão, ser sempre ponderada, justamente para tentar capturar esse afeto que num primeiro momento não é demonstrado, né? Porque o Emílio, ele parece ali muito intangível, né? Uma pessoa que é difícil de se aproximar. Ele tem interesses muito fixos e ele forma essa barreira, né?
Então ninguém consegue se aproximar. Talvez a mulher ele tivesse se aproximado, é uma coisa que é mostrada no filme, e quando é falado da mulher, a gente tem a visão da filha, na verdade, ou seja, a gente tem a visão da mãe ali, né? Tanto que quando ela descobre que ela, né, o pai estava interessado em descobrir a Margarita, no primeiro momento a sensação dela foi de rechaço, porque é como se ela estivesse traindo a mãe. E depois que, digamos assim, que ela tem uma desavença com a filha, que daí ela, digamos assim, ela acaba cedendo a essa busca, né? Mas, assim, eu percebo que ela está muito nessa chave de uma relação com o pai, que não é exatamente caloroso no afeto com ela, e que ela se desdobra para agradar minimamente, aí ela tenta agradar minimamente sendo uma boa filha, né? Só que daí isso acaba também entrando em conflito, né? Porque acaba ficando muito pesado para ela sustentar isso, né? Durante esse cuidado que acaba ficando com ela, né? É engraçado as cenas que ela tá com o pai no hospital, né? Principalmente quando a gente vê por 3 ou 4 vezes ele ali fazendo os testes de memória e digamos assim, a memória dele já deteriorando bastante, né? Então, isso vai acabando bastante com ela, né? Então, para mim, que fica muito marcante nela essa coisa de como ela é um pouco o espelho desse pai, que é rígido, que ela tenta fazer esse processo de tentar acessá-lo, né? Mas ela tem todo um trabalho que ela vai precisar fazer de se desconstruir, de se flexibilizar, porque claramente é uma relação que não estava dando certo ali, né? Então, acho que tem bastante frustração por ela não ser essa filha que se sente amada, né? E aí, numa situação em que é uma doença que despersonifica, né? Então assim, essa coisa desse resgate dessa relação é alguma coisa muito delicada, né? Que se vai construindo, né? Então, não à toa, quando ele já está num estado em que, digamos assim, em que essa presença mental dele, porque ele é bem mental por conta dele ser matemática, uma pessoa metódica, né? Uma pessoa que tem hábitos muito estritos, né? Então, é uma convivência muito difícil, né? Uma convivência muito tensa. Legal, Rô. Rô, desculpe, viu? É que eu achei que você tinha saído. Não. Eu tentei várias vezes aqui ativar o vídeo e eu não estou conseguindo. Desculpa, Rô. Ó, aqui todo mundo, juntando o que todo mundo falou, a gente falou em consolo, reconhecimento, aceitação, frustração, aí eu juntando aqui consolo com frustração, né? Porque o consolo vai para tudo isso que não está legal, né? O ground, a alegria, isso é o que a gente precisa promover para ela, né? Ground, alegria, segurança, coragem, aceitação, já falei. Eu tinha feito antecipadamente, assim, escolhi alguns óleos totalmente leve, tá? Não foi uma pesquisa acurada, não. Que eu fiquei pensando nas minhas observações de Júlia, e eu vou só listar aqui para vocês só saberem o que eu pensei, mas vocês tragam as propostas de vocês. Bom, antes de tudo, eu acho que além de terapia, Júlia, se chegasse no meu atendimento, eu não abriria a mão de uma massagem. Eu acho que ela precisa muito de massagem, de contorno, sabe, de toque, de algo que ajude ela a se soltar, até a fazer contato com mais emoções, ela está muito à flor da pele. Então, eu não abriria a mão de uma massagem aromaterápica, eu acho que ela vai se beneficiar muito disso. Eu acho que ela precisa desses contornos mesmo, entre outras coisas. Aí, vou comentar aqui os óleos que eu pensei. Para essa coisa de grounding, até da aceitação, eu acho que dá para juntar um pouco. Eu fiquei pensando no Eterno Vetiver, né? Que eu sempre penso nele quando fala de grounding.
patchouli, cedro, olíbano, sândalo, teria mais um monte. Para alegria, me ocorreu bergamota, os clássicos, né? Bergamota, laranja, tangerina, os cítricos. Pensei na canela e trouxe o alecrim também. Aí, para esse pensamento da segurança, eu tive mais dificuldade. Aí, chutei aqui uma mirra, porque também é ground, né? Segurança e ground está muito próximo, né? Então, botei uma mirra. E para coragem, eu acho que aí a gente poderia pensar bem. Eu acho que vocês talvez ajudem bastante. Eu pensei no hortelã, botei ylang também, porque tem a coragem e a autoestima podem estar muito próximas. Tem o osmanthus, que eu reconheci recentemente, eu não conhecia esse óleo, mas ele tem um pouco disso, né? Ele tem muito a ver com dor muscular também, dor articular, mas também mexe um pouco nesse campo. Então, eu fiz primeiro ensaio aqui com esses óleos. Vou deixar vocês falarem. Eu gostaria de começar. Vamos lá. E, assim, pensando na Júlia, né? Quando eu assisti, a primeira coisa que me veio foi realmente vetiver e patchouli. São dois óleos que, para mim, me trouxeram essa questão, né? A gente pensa se ela está querendo fazer uma conexão com o pai, né? A gente pensa em cheiros mais masculinos, assim, né? Na parte da psique. Foi uma coisa assim que me veio com as conexões aí emocionais, porque também trabalha toda essa coisa, né? Esses dois óleos da segurança, da presença, abaixar a ansiedade, viver presente. E o patchouli, ele também trabalha essa coisa do toque, né? Da gente se permitir a estar presente, né? E é uma fase onde ela também está se decompondo, né? Ela está passando aí um processo no qual ela está se decompondo. Então, acho que o patchouli encaixa bastante, né? Porque é uma planta que, para ter esse óleo, precisa decompor um pouquinho as folhas para ter o cheiro. Então, eu acho que é uma fase que esse óleo se encaixa muito bem. Também pensei em óleos, né, que tragam alegria, para trazer mais leveza, porque ela é uma pessoa rígida, né? E um pouquinho fechada. E as pessoas controladoras, elas têm dificuldade com alguns óleos mais leves. E como ela é muito fechada, eu pensei em flores, porque elas se abrem, né? Então, pensei em gerânio, ylang, até uma coisa assim mais pesada, para ir mais profunda aí no tratamento de aroma. Pensei até num jasmim para trazer o resgate da autoconfiança. E pensei em semente também, porque a semente sempre é uma possibilidade de abertura e também trabalha a aceitação da vida, assim, né? Que é das transformações da vida. Então, eu pensei no cardamomo, ou até mesmo no cardamomo, nas sementes, pode ser até um anis, mas eu pensei muito mais no cardamomo, assim, traz essa refrescância do ímpeto, né? Traz a mente para o presente também e traz uma esperança aí também, né? Uma aceitação da situação. Uma outra coisa que eu usaria, como ela está passando por um processo, eu também passei por esse luto, né? Que é o luto, peraí que eu sempre troco o nome, antecipatório, porque a gente tem diversos tipos de lutos, né? E ver uma pessoa que você conhece se desfazendo e partindo aos poucos é muito doloroso. E lidar com essa situação não é fácil. Eu usaria também óleos que trabalham o luto, né? Que é o caso dos ciprestes, dos espruces, para ela auxiliar nesse momento de transição. Porque esses óleos, eles trabalham não só a finalidade no sentido pós-morte, mas eles trazem suporte emocional para a transição, né? As coníferas, de uma forma, trabalham isso.
E o olíbano também usaria, né, como sugestão aí para trabalhar essa coisa do luto, ela ter uma maior conexão com a espiritualidade e não olhar tanto para a finitude da vida, mas para o momento presente, né? Ela está ali presente, completo. E é essas minhas sugestões de tratamento para ela, que tem muito a ver com também que a Mari já observou, né? Alguns olhos se repetem. Aí agora vamos ver, né? Se ela estivesse aqui, ela teria que gostar da sinergia. Essa parte a gente pula. Virgínia? Eu acrescentaria, acho que está tudo perfeito, mas eu acrescentaria um pouco de tomilho para que ela, porque de repente o mundo desabou tudo junto, né? Você tem que dar um suporte para o pai, aonde você também está caída, você também está cheia de confusão interna, e muito bem colocado na mirra, porque ela também precisa apagar um pouquinho, perdoar esse passado, já foi, é hora dela mostrar o quanto ela gosta do pai dela, né? O quanto ele tem valor para ela. Então, eu acho que o tomilho vai ajudá-la a buscar mais força, e as outras coisas estão perfeitíssimas. O jasmim acho muito, muito interessante mesmo, que a Camila falou, porque é isso mesmo, né? Como diria a Carla, já deixar um pouco esse passado, fazer uma troca aí com uma coisa nova, talvez um pouco de alegria, um pouco assim de doçura, umas gotinhas de angélica, queria dar assim um novo ar para ela. Chique. Eu acho que tá bem completa. Angélica chique, hein? É, né? Até pensei na rosa, mas a Angélica me vem sempre o malte na cabeça. Angélica é um óleo que eu não tenho. Ai, eu tenho. Ai, eu Preciso como aperta é conhecer a Angélica. Você quer pitacar? Olha, não tenho muito pitaco, né? Talvez com ela eu fosse escolhesse talvez uns 3 ou 4 óleos só, né? Porque eu não sei se ela está numa fase tão receptiva, e conforme ela estivesse mais receptiva, eu colocasse mais coisas, né? Quando a Camila falou do jasmim, das flores, me lembrou uma fala eu fiz um curso com a Janaína Rosa, e aí ela falando assim de tipos de mulheres, né? E a Júlia não parece ser um tipo muito delicado, até por conta da criação que ela teve do pai com quem ela está se deparando, né? E por todo o conflito emocional que ela está tendo, né? Então, acho que, assim, com certeza, vetiver, patchouli e laranja. E eu colocaria as flores num estágio posterior, digamos assim, né? Acho que a ideia da massagem é muito boa, porque realmente ela tem essa questão desse aconchego, né? Que não tem. Acho que é uma coisa que o filme consegue desenvolver, mas são anos de dureza, de um certo embate ali. E é isso, né? As coisas estão meio que se desmoronando e ela tem que dar uma conclusão ali para essa relação, né? Fazer esse resgate mínimo para ela poder ficar em paz. Então é um desafio difícil assim de você colocar a curto prazo, né? E tem essa questão de que assim, por ela ser rígida, ela tá com a resistência ali mais alta para entrega, né? Porque, por exemplo, a Blanca, né? Ela consegue formar já uma conexão ali, né? Ela e o Emílio, é interessante essa coisa do mais novo e do mais velho, dessa relação, que eu acho que foi até mais curador para o Emílio, nessa coisa desse contato com a neta, com a novidade, de poder estar mais presente, de poder realizar esse, digamos assim, esse último sonho enquanto ele está ali consciente, né? Mas
para o adulto que está ali, digamos assim, mais traumatizado com esse pai, a gente sabe que o tempo ali de tratamento é um pouco maior, né? E resistências vão acontecer. Então, eu só iria um pouco mais com calma com a Júlia, levando em conta o perfil dela. Malu, se você quiser dar um pitaco aí, mesmo não sendo aromaterapeuta, mas você fique à vontade. De repente, eu jogo uma outra técnica, né? Outras técnicas ali que possam ajudá-la nesse momento, né? Acho que também seria interessante comentar. Malu, Virgínia, Malu é uma querida amiga reikiana, engenheira, e ela pratica zazen. Então, é algo que é uma dedicação muito grande, né, Malu? Que você tem um zazen, vai ter muitos retiros. Talvez Malu pudesse sugerir a Júlia meditar. Muita prática. É isso aí. Muita prática. Mas a parte de análise eu concordo com tudo, porque eu não tenho pitaco para dar. Mas você quer... Fica à vontade para dar, mesmo que você diga assim, não conheço a aromaterapia, mas você pode falar do que é repertório seu. Por isso que eu falei do seu zazen. Né? Não, do zazen sempre. Zazen. Então, a gente pontuou aqui patchouli, que é um óleo que traz tranquilidade, autoconsciência, autoconhecimento, ele diminui essa agitação emocional. Falamos do vetiver, foi os que todo mundo meio que tocou junto, né? O vetiver, ele é o clássico do ground, né? Do enraizamento, é um capim que tem raízes muito profundas, então ele é muito bom para as pessoas se estruturarem na vida, encontrarem seu centro, seu eixo, né? Trazer equilíbrio para a mente. Aí, falei da bergamota para trazer alegria. A bergamota é um óleo cítrico, né? Que reduz a ansiedade, a insegurança, traz tranquilidade e também tem essa pegada da alegria que os cítricos têm, assim como a laranja, a tangerina. Eu botei a canela, aí foi bem assim, foi uma coisa bem intuitiva, tá, gente? Porque me veio a canela. Talvez seja eu que precise dela, né? Mais do que talvez Júlia. Porque a canela ela é quente, né? Ela tem uma coisa uma coisa afetiva, né? Principalmente para a gente brasileiro, não sei se para os espanhóis é tanto quanto para nós. Para a gente remete a essa coisa da comida, do aconchego. Ao mesmo tempo, ela também ela é motivadora, ela é muito yang, né? Então, me veio a canela, mas foi só eu que trouxe a memória da canela. Virgínia falou do olíbano, falou do patchouli também, não foi, Virgínia? Agora já me perdi um pouco. O olíbano, ele é um clássico também dessa coisa do pacificar a mente, ele estimula a pineal, ele ajuda a meditar, ajuda a respirar. Então, é um óleo muito recomendado para momentos como esse que Júlia está vivendo, né? Aí, revendo aqui, Camila falou do ylang, que eu também tinha até colocado em algum lugar, do jasmim, que é uma joia, assim como a angélica, né? São joias da aromaterapia, importantes, e tem um efeito muito potente também, né? Todos os dois. E o gerânio, né? Que é um óleo muito feminino. Eu acho que ela precisa de gerânio também, eu concordo. Cardamomo foi uma boa. O cardamomo vai em tudo isso que a gente falou, da frustração, da aceitação. Ele é digestivo, né? Ele ajuda a digerir emoções, digerir comidas e emoções, né? Porque tudo é comida no fim, né? E isso que o Rô falou, eu também acho legal. Eu acho que a gente levantou aqui um repertório que é muito bom para a Júlia, mas eu acho que a gente tinha que pegar leve com ela. Sei lá, primeiros 21 dias, a gente talvez fazer algo que ela se massageie em casa e talvez um aromatizador de ambiente para botar como difusor em casa, né? Que aí a Blanca também se beneficia, mas eu acho que tem que ser devagar mesmo, eu concordo com você. Entrar com poucos estímulos, né? Talvez a gente... Você priorizou aqui duas coisas que todo mundo falou, que foi vetiver e patchouli, e laranja. Eu achei esse trio aqui muito bom para esse momento de Júlia, para ela usar em casa. Isso aqui, para mim, poderia ser o de ambiente, por exemplo. Acho que beneficiaria todo mundo.
Para ela usar corporalmente, eu acho que a gente podia ir nesse caminho da angélica, do ylang, do gerânio, do cardamomo, aí para ela passar no corpo, talvez fosse... Gente, eu não estou fechando nada, é um estudo, né? Ainda bem que Júlia não está aqui, porque ela ia ficar frustrada, porque eu não estou preocupada em fechar. Mas vocês podem propor algo mais estruturado do que eu estou fazendo, né? Estou aqui mais refletindo junto. Mas se vocês quiserem propor algo mais estruturado, proponham, viu? Mas eu gostei do que a gente convergiu juntos aqui, tanto da identificação do que ela está sofrendo, né, do que ela está vivendo de sofrimento e de necessidade dela, como gostei também dos olhos que a gente acabou. O tomilho, Virgínia, eu botaria também no dispersor de ambiente. O que é que você pensou do tomilho? Para inalar ou para passar no corpo? Não, eu acho que pode ser no ambiente mesmo, porque ela pode melhorar um pouquinho esse ambiente para que ela tenha mais forças, né? Ela está precisando de ancorar e ter coragem de caminhar, assim como o cipreste que a Camila falou, né? O vetiver, todos para melhorar mesmo, para respirar isso aí e sentir que é o momento dela ter que enfrentar. Beleza. Ó, de Júlia, eu acho que o nosso estudo está legal. A gente pode afinar mais, mas eu estou achando legal do jeito que a gente levantou, até porque é estudo mesmo, né? Pela hora, eu vou propor que a gente vá direto para Emílio, que é o mais importante, né? A gente deixa... O Blanca vai se beneficiar demais com esse aromatizador de ambiente. E tendo uma mãe melhor, ela também vai ficar muito mais tranquila. Eu acho que Blanca está até muito bem no filme. Eu acho que Blanca está muito bem. Mas esse aromatizador de ambiente que tem o tomilho, a laranja, o patchouli, vai fazer muito bem para o ambiente da casa e vai beneficiar a Blanca também. Mas vamos direto para Emílio, que aí a gente vai falar um pouco do Alzheimer, né, como um quadro, né? Eu dei uma lida nesse livro aqui, ó, vocês todos devem conhecer, o Alzheimer e o Olfato, né? Eu dei uma folhada nele. Ele comenta nesse livro que um dos primeiros sintomas é a perda do olfato. Eu não sabia disso. Aí ele fala da estimulação do olfato, né, como uma forma de restaurar o sistema olfativo, né? Eu não vou falar muito sobre o livro, porque eu nem li tudo. Mas isso eu achei muito importante. Ele fala um pouco sobre alimentação saudável, alimentação crua. É bem interessante, ele pega sistemicamente mesmo o quadro de doença. E que mais? Eu vi. Ele vai falando da química do corpo, aí ele começa a falar, tem uma parte que ele fala da aromaterapia nos hospitais, e ele até comenta uma coisa interessante, que alguns dos professores internacionais da gente também falam, que é que a Inglaterra é realmente um país que saiu na frente nessa adoção de aromaterapia em hospitais, né? Ele comenta que na França havia hospitais em que as pessoas tinham medo de introduzir alguma coisa, tinham muito cuidado, que hoje em dia está sendo mais aceita a aromaterapia em hospitais na França, mas ele ressalta isso. De fato, na Inglaterra, tem muito mais de 20 anos que já se usa, né? Em muitas práticas, tanto para parto sem anestesia, oncologia, né? Muitas áreas médicas na Inglaterra já adotaram a aromaterapia. Aí tem uma informação, gente, que eu achei muito interessante, eu fui verificar meus alfarrábios para encontrar o nome da infectologista que fez esse estudo. É uma infectologista chamada Hilda Clark, Hilda com H. Ela tem uma pesquisa longa, no Google a gente acha facilmente o nome dela. Ela tem um estudo muito reconhecido em que ela associa que todas as patologias humanas estão relacionadas a parasitas, presenças, né? Vermes, fungos, etc., tudo que nos parasita, ou a metais tóxicos. E aí,
tem uma das investigações foi com pacientes diabéticos e também pacientes de Alzheimer. Então, são exames clínicos que identificam os parasitas ou os metais e tudo, mas que são extremamente sofisticados, não estão ao nosso alcance. Mas nos estudos que foram feitos, identificar determinados patógenos trouxe, no caso de diabetes, trouxe remissão da doença. Remissão é supressão, né? Então, usei certo. Trouxe remissão da doença. No caso do Alzheimer, parece que houve também um grande número de curas, né? Não sei se 100%. No caso de diabetes, parece que foi todos os pacientes que foram, onde se identificou o patógeno relacionado ao diabetes, todos tiveram a reversão do quadro. É muito interessante essa informação. É uma pena que isso seja algo assim muito distante do humano geral, né? Do humano comum. Isso é algo que está na ponta da pesquisa, então não chega para a gente, né? São exames sofisticados que... Mari, só fazendo uma contribuição aí sobre a questão dos parasitas, né? Eu tenho estudado sobre isso dentro da esfera de desintoxicação através de fitoterapia, né? E aí ela fala que antes de fazer a desparasitação, a gente tem que limpar o nosso organismo. E essa pessoa que está dando o curso, ela tem um módulo da desparasitação. E ela sugere o protocolo da Uda Clark. Né? Ela sugere que é com fitoterapia que ela faz o tratamento. Só que é necessário e imprescindível fazer a limpeza 20 dias antes, né, do organismo. O que acontece hoje que os parasitas atuais, né, os médicos não têm olhado muito para isso e a gente deixou de fazer desparasitação. Os parasitas hoje, devido à má alimentação e às condições que nós vivemos da vida moderna, o pH do estômago diminuiu, né, a gente está com uma maior tendência à hipocloridria. E os vermes, né, os parasitas, eles têm se alojado mais no estômago, no final do estômago, no duodeno, intestino delgado, do que no final, como era antigamente. Então, quando você vai fazer a coleta de fezes para fazer o exame, é necessário pegar mais dias de amostra para entregar e ter uma eficácia para comprovar realmente que você encontrou algum ovo ou a presença deles. Porque eles estão se alojando mais nos órgãos do sistema digestivo, né? Então, nós temos parasitas de fígado, parasitas de baço, de pâncreas, e os que ficam, né, entre o duodeno e o intestino delgado, que eles estão ali, e aí vai destruindo toda a parede do intestino e causando uma série de doenças que a gente, né, doenças mais modernas, né, inclusive Alzheimer e o Parkinson. Existem várias pesquisas que eu já li também a respeito, por exemplo, de o Parkinson estar ligado a bactérias presentes na boca, né? E meu pai começou a ter os primeiros sintomas, né? Depois que ele fez um tratamento dentário. Mas o médico falou que é relativo, porque o Parkinson, para ter os primeiros sintomas no corpo, por exemplo, ele já estava com sintomas há pelo menos de 5 a 10 anos antes, né? Que a pessoa começa, a primeira coisa no Parkinson são os intestinos, né? A motilidade começa a diminuir devido à reserva de dopamina, né? A dopamina que faz a movimentação, né? Auxilia, na verdade, na movimentação peristáltica do intestino. Então, a pessoa começa a ter um ressecamento e fezes muito engrossadas, e dias sem ir ao banheiro. E também do Alzheimer está também ligado a essas questões de parasitas. E uma outra questão são os metais pesados e os xenobióticos, acho que é o nome que eles usam, que é a intoxicação através de metais pesados, agrotóxicos, e que ficam se acumulando no organismo, né? Que também tem um grau de relevância
aí nesse processo. São coisas que eu andei estudando mesmo, e aí está presente nesse livro da Jodie Cohen. E aí é motivado nesse livro que eu decidi dar uma estudada melhor sobre isso também. É outro livro também que fala dessas coisas. Fala, Malu. Bom, deixa eu falar só um pouquinho sobre essa história das doenças neurodegenerativas, né? Conheço muito da biologia, como vocês, mas conheço de alguns poucos tratamentos. Hoje, e eu já vi surtir uma eficácia danada para essas doenças, é a alimentação ayurvédica. Porque a alimentação ayurvédica, ela é uma alimentação anti-ama. O objetivo dela é o digestivo. Então, ela é anti-ama, quer dizer, ela é desintoxicante, ela libera tudo aquilo que causa depósito no organismo, ela faz uma limpeza desses sedimentos, né, que ficam no organismo. Então, por exemplo, a minha terapeuta, que eu parei de fazer terapia, a Ana, há uns 7, 8 anos atrás, ela teve o diagnóstico de Alzheimer, não, de Parkinson. E foi ela que me deu a indicação da Ayurveda. E ela começou a fazer o tratamento, o Alzheimer dela... Parkinson passou. Assim, ela tomava um pouco de Prolopa, mas ela não chegou nem a ter mais tremor. O tremor dela... Eu sei porque eu convivi com uma sogra com Parkinson, a pessoa vai endurecendo, aquele olhar fixo, etc. Gente, ela... Até hoje, e ela ficou ótima. É sensacional, Malu. A Ayurveda... Então, aí ela também não é favorável aos alimentos crus, né? Ela não é. Sim. Mas ela tem uma alimentação, porque ela tem 4 doshas. Quer dizer, na verdade, são 3 doshas, 3 tipos, que é o Pitta, o Vata e o Kapha. Então, cada pessoa tem uma mistura, pode ser um de cada um, pode ser combinação de 2 ou combinação de 3. E os alimentos são dados de acordo com essa combinação. Então, por exemplo, arroz, né? O melhor arroz é o arroz agulhinha, o branco, que ele é um arroz ótimo para o intestino. Na verdade, o que você não pode é sobrecarregar o seu gástrico, né? Como se o gástrico, isso que a Camila está falando, né? Da questão do aparelho gástrico, é ele que dá todas as cartas, ele que dá todas as coordenadas. E é muito bom fazer esse Panchakarma, que é uma desintoxicação, que eu já fiz diversas vezes, da Ayurveda, é muito bom. Vocês não sabem a energia, a vitalidade que aquilo proporciona. Então, é um toque, assim, né? Eu acho que Alzheimer ajuda bastante, né, na questão alimentar. E outra coisa, isso eu conheço, não conheço tanto, o Ayurveda eu conheço porque eu passei a fazer, a ser adepta, né? Agora, eu conheço um médico que se chama Dr. Kater, que ele trabalha com uma medicina chamada quântica. E os remédios da medicina quântica, eles são todos para parasitas. Se vocês quiserem, eu vou fotografar, é que eu compro um colágeno deles, que chama Quantum Bio, eu vou fotografar as indicações dos outros remédios que eles me mandam e coloco no grupo para vocês, porque tem uma série de remédios quânticos que deve ser uma tecnologia tipo, sei lá, natural, né? Não homeopática, mas natural, que são de combate a essas parasitas, né? Bactérias, metais pesados. Em geral, né? Interessante, isso. Viu, Malu? Bacana. Põe no grupo mesmo, Malu. Eu fotografo e coloco os panfletinhos, né? Eu tenho uns aqui que eu não guardei da última vez. E o nome do médico você também põe lá no grupo. Dr. Kater, Eu tinha uma amiga que se tratava com ele e gostava muito dele. Certo. Ele fica lá no bairro que eu morava, em Mirandópolis. Depois que eu descobri que eles ficavam lá em Mirandópolis. Pô, Malu, que interessante. É muito interessante, eu posso colocar para vocês. Bacana. É isso.
Ah, só uma coisa. Gente, para mim, a característica fundamental, como é o nome dele? Que a gente está analisando, Emílio. Do Emílio, imagina o nome do meu pai. Do Emílio. Olha, É ele mesmo que inventou o número primo ou é uma alusão do filme? Porque eu achei ele um número primo. Ele não é divisível por nada. não, no filme ele descobriu um número primo, né? Então, sim, mas o número primo, ele não tem divisor. O que é o número primo? É um número que não divide, que nada divide. Nem lembro, Malu. Se me perguntou o que é o número primo, eu não vou saber dizer. Não lembro mais. Mas é isso mesmo. O número primo ele só se divide por um ele e por ele mesmo. Por um e por si próprio, é isso aí. É bem metafórico isso mesmo, né? Achei interessante. Olha, bem, tá vendo que filme interessante? Esse filme é muito rico, viu? É muito rico. Mas eu nem lembraria da descrição do número primo. Agora que você falou que voltou à memória. E a trilha, aquela música maravilhosa. Perfídia. É isso, gente. Então, eu vou comentar com vocês aqui. Esse livro ele é muito interessante, tem muita coisa, mas eu vou pular e vou direto para as sinergias que ele apresentou. E, na verdade, o que eu fiquei pensando, Virgínia, Camila e Rô, que são aromaterapeutas, e quem mais nos assistir? Se a gente fosse fazer uma sinergia para alguém que está com um quadro desse, a gente não ia sair do que ele apresenta aqui nesse livro. A gente ia propor mais ou menos isso. Quem? Alecrim. Alecrim. Por que, Malu, alecrim? O alecrim, ele tem um dos compostos dele é 1,8 cinel. Ele bloqueia um neurotransmissor que inibe a produção da acetilcolina. E por isso o alecrim é tão bom para a memória, para a mente e tudo mais. Então, o alecrim seria a primeira coisa que a gente ia pensar. Não precisa ler esse livro, não. Não que não deva. Eu vou lê-lo, inclusive. Eu folheei e fui direto para a parte das sinergias. Mas se a gente fosse fazer sem ler esse livro, a gente iria de cara no alecrim, tenho certeza. O outro que ele fala também é hortelã-pimenta. Eu também pensaria no hortelã-pimenta, que também tem muito a ver com o mental, com a clareza mental. E ele fala do cipreste europeu. Uma coisa que eu achei interessante no livro é que ele fala que o linalol, que é um composto da lavanda verdadeira, ele melhora a memorização. Isso eu desconhecia. Isso é interessante. Então, ele fica entre alguns clássicos do ativação da mente, mas ele também propõe alguns clássicos, como a lavanda, para eu acalmar, porque de manhã a gente quer trazer a pessoa para a presença, para a vida e tudo mais. Então, a gente ativa. E de noite, para a pessoa não ficar agitada, porque à noite ela tem um componente que eu não sei o que é, que quando a gente está doente, à noite é muito difícil. E quem está com algum distúrbio emocional, à noite ela é perturbadora. E, eu fiquei com... Malu conhece, né? Conheceu o meu ex-marido, eu fiquei com ele no hospital no final da vida dele, e a noite era terrível, gente. Era terrível, era torturante. Dava muita pena, e fora que você não dorme junto, né? O paciente não dorme, você também não. A noite era infernal. Durante o dia ele ficava bem melhor. Mas a noite era perturbadora mesmo. Eu tinha sempre que chamar alguém para nos ajudar, para dar alguma coisa para ele se acalmar. Então, ele no livro, ele propõe que tenham duas sinergias, uma para o dia e uma para a noite. À noite sempre tem lavanda. Mas aí eu vou seguir, ó. Ele fala da lavanda, que é melhor a memorização, a manjerona, que também, aí ele fala, ela é calmante, mas ela também é tônica. E, bom, vou falar aqui de algumas sinergias. Tem uma sinergia que ele fala que é para manter a vigilância intelectual e estimular a memória. Essa sinergia está na página 214 do livro Alzheimer e o Olfato. Ele propõe usar em nebulização, ou seja, olfato mesmo, né? Não é passar no corpo. Aí ele fala em 30% do alecrim, 10% manjerona, 20% limão siciliano,
20% lavanda verdadeira, que ele juntou as duas, viu? A sinergia que ele, em outros lugares, ele sugere para a noite, ele já botou aqui também a lavanda. E 20% espruce negro. Deve ficar uma delícia, inclusive, porque são óleos muito aromáticos, né? Aí ele tem mais 3 sinergias onde ele não especificou percentuais, ele só especificou os óleos essenciais. Então, são sinergias para acalmar a ansiedade. Esse primeiro aqui é para manter vigilância intelectual e estimular memória. E por isso que ele ressaltou antes, que tanto a lavanda quanto a manjerona, elas são calmantes, mas elas estimulam memória, são tônicos e tudo mais. Então, essas sinergias para acalmar a ansiedade, ele tem 3 sinergias, bem óbvias também. A primeira, camomila romana, verbena, limão e néroli. É uma sinergia bem para acalmar, dormir bem, né? São 3 óleos que a gente usa bastante para essas situações. Segunda sinergia, para o mesmo efeito. Lavandim, ele usa um óleo que eu não conhecia, um óleo de Madagascar chamado Saro e Lang Lang. O nome científico do Saro é Cinanosma fragrans, Cinanosma mesmo. E a terceira sinergia que ele propõe também, ainda para essa coisa de acalmar a ansiedade, é lavanda verdadeira, néroli de novo e sândalo. Esse aqui deve ser super eficaz, porque os 3 são especialistas, né? Então, aqui, o manejo dele aqui é de reduzir danos, reduzir estresse, melhorar a condição que o paciente ainda tem de estar no convívio, para melhorar a qualidade de vida desse paciente no dia a dia. Então, eu tirei essas sinergias deste livro, tá, gente? Não são estudos meus, eu estou começando a estudar esse livro agora, mas o que Maria Ângela. Oi. Por favor, de quem que é o autor? É da Laszlo? É da Laszlo, o nome dele é Jean-Pierre Willem, não é nem Wilhelm, é Willem, com 2 L's. Eu acho até que eu tenho. É da editora Laszlo. Eu vou botar lá no grupo também. Isso, por favor. Obrigada. Imagina. Bom, então, Emílio, eu assim, nesse momento do estudo, eu gostei demais do que ele propôs como tratamento. É muito simples de fazer, é fácil, porque se for difusor de ambiente, o paciente não precisa que ninguém fique em cima, bota aqui, passa na mão, cheira aí. Você não precisa incomodar esse paciente. Você bota no ambiente, ele vai inalar junto com todo mundo que tiver, ou bota só no quarto dele, enfim. É uma forma muito pouco agressiva, né? Porque já é um paciente sensível, que se sente muito invadido, é reativo também por isso, né? É um momento muito conflitante para esse paciente. Abro para vocês, comentem aí, gente. Ô Mari, você não acha que o Emílio tem, né, eu fiquei lembrando, toda vez que eu ouço a palavra rigidez, me vem pinheiro silvestre, né? Eu me lembrei de Pine, dos florais. E você não acha que ele se encaixaria nesse perfil, assim, também? Na sua experiência com florais? Então, no floral, o Pine, ele está muito relacionado com culpas. Pode ser sim, pode ser sim. Porque não deixa de ter ele passa no filme, né? E que o filme é ele no consultório da gente, né? Ele trazendo a história para a gente. Ele passa um certo pesar de arrependimento, me pareceu. O que não deixa de remeter à culpa. Até pelo padrão de rigidez, né? Uma pessoa rígida sempre faz a mesma coisa no mesmo tempo, no mesmo horário, mesma coisa. Pinheiro Silvestre trabalha esses padrões de rigidez. Era maravilhoso.
tanto a aromaterapia como o floral, né, eu acho que o pinheiro ele é muito benéfico, porque ele vai justamente relativizar essas coisas que são muito fechadas, né? Seja a culpa, seja a rigidez. É interessante que quando ele começa a mudar de comportamento, a garçonete nota no primeiro dia 2 coisas, né? Ele não deu conta do sudoku e ele quis pagar 2 vezes. E no outro dia que mostram ele está comendo o tomate com o pão. Ela observa, e é muito legal que eles fazem questão de mostrar ela observando ele comendo o tomate misturado com o pão. Então, ali já quebrou coisas que são da rigidez, né? A própria manifestação da mudança cerebral dele já estava tirando ele do controle. Uhum. É porque ele tem, antes, né, da doença, ele tem todo o perfil de pinheiro silvestre, assim, controle, rigidez, não só pelos sentimentos, né, mas eu pensei nisso, né, no pinheiro. É legal. Aí na A questão ponto que a filha pergunta, né, por que você não foi atrás dela, né, quando ela descobre que ele tinha um amor antigo. E ele fala, porque eu tinha que estudar. Né? Quer dizer, já mostra como ele era rígido, né? Era uma meta e não podia sair daquilo. Exato. Praticamente o que você já falou que está descrito no livro tá perfeito, né? Óleos com 1,8 cineol, né? Não só alecrim, a gente pode variar aí os estímulos, até porque não se pode usar sempre o mesmo óleo, né? A gente sabe que pode precisa... trazer o eucalipto também, né? Eucalipto, tem ravintsara, tem ele propõe cardamomo. Falei, né? O cipreste europeu, ele propõe também hortelã-pimenta, gengibre. Tem outras sinergias mais para frente. É que eu achei aqui, para o nosso estudo hoje, eu achei que a gente pode até explicar mais um pouco para quem nos assistir no Fórum Aromaterapeuta, entender um pouco mais disso que ele trouxe, né? Então, o alecrim 1,8 cineol foi isso que eu mencionei aqui. Ele é excelente para atividade cerebral, porque ele bloqueia os neurotransmissores que reduzem a ação da acetilcolina, né? Então, e no Alzheimer, os níveis de acetilcolina caem. Então, a gente usar o alecrim estimula a memória, a atenção, vigilância, justamente que bloqueia esses neurotransmissores que reduzem o nível de acetilcolina. Manjerona é um óleo essencial que ele como o próprio autor do livro falou, é muito relacionado com ser calmante, ser confortante, mas no caso aqui ele está usando porque ele identifica propriedades tônicas. Limão siciliano, ele é muito também limpeza do mental, elevação da energia, né? Ele movimenta, né? Um óleo que nos movimenta também e limpa o mental. A lavanda já foi também explicado, né? Que a lavanda é um óleo muito abrangente, atua em muitas coisas, mas é muito utilizado para insônia, depressão, esses quadros emocionais. Nesse caso aqui, ele ressalta a melhora da memorização, por isso que ele está trazendo para essa primeira sinergia. E o espruce negro, que é um dos ciprestes, é um das coníferas, né? Que Camila está ressaltando aqui. Nesse caso da vigilância intelectual, o spruce não seria um óleo que eu pensaria, tá? Esse aí eu não botaria nesse caso, mas ele justifica pela química do óleo e pela sinergia. O outro óleo que ele pôs já para relaxamento foi camomila romana, é um óleo que também é clássico para insônia, para acalmar, para trazer esse estado mesmo de distensão, né? A verbena limão, que é a Luísa Citrodora, e Nero, são todos óleos recomendados para a hora de dormir, para quem tem insônia. Mari, só complementar a questão do spruce, as coníferas essa família, em maior e menor quantidade, o óleo essencial, ele é rico em acetato de bornila.
E existe um estudo, através de olfação, que eles realizaram com pessoas que trabalhavam em frente a computadores, né? Telas, muitas telas. E eles fizeram um teste com inalação, né? É o composto isolado, mas o princípio da ativação, ela ativa a memória, mas ao mesmo tempo te deixa num estado tranquilo e presente, no sentido a sua vigilância fica ativada, mas você consegue prestar atenção nas coisas que você está fazendo de uma forma mais tranquila. Então, eu acredito que ele tem um potencial semelhante aí na questão da memorização e de manter a vigilância, né? O que o estudo traz é isso, que ele melhora o foco, não traz aquele hiperfoco, mas te deixa assim relaxado, mas vigilante.